Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos iniciando esta live de hoje e o tema desta live, desta conversa de hoje, ela é dirigida de maneira toda especial para os religiosos, os clérigos religiosos das igrejas independentes, das igrejas nacionais, tanto de rito latino como de rito oriental, que nós temos aqui no Brasil. Então, o título dessa live que eu coloquei aí no convite, lá no story, eu disse que hoje nós iríamos falar sobre os devaneios religiosos. Não me interessa e não falarei aqui das grandes igrejas, como a Igreja Católica Romana, no rito latino, e as igrejas orientais dos mais diversos ritos, porque vocês vão entender a razão pela qual não me interessa tratar delas no decorrer da nossa conversa, e ao mesmo tempo, para deixar bem claro que eu tenho certeza que hoje, nesta live, alguns não vão ficar felizes. Alguns padres, alguns bispos, alguns diáconos não vão ficar felizes com esta live sobre a temática, sobre essa temática que eu vou abordar e que eu dei por título Devaneios Religiosos. Devaneios religiosos. Quero tratar hoje dessas ficções, dessas ilusões, dessas imaginações exacerbadas, quando não daquelas que levam, inclusive, a tão séria existência das igrejas de tradição católica não romanas e não orientais ao ridículo. Então eu quero que você hoje observe muito bem, porque se você não acompanhar aqui, você não vai entender como a gente vai tratar. Quero saudar já de antemão quem está aqui. Está aqui Monsenhor José Emílio, está ali Dom Wagner, lá de Portugal, Maria Costa, tem uma outra que está vendo ali, mas eu não estou vendo ali o nome. Enfim, saudar vocês e eu muito obrigado. Antes de iniciar, eu quero ler esse pequeno texto bíblico que é da carta da Epístola de São João, mas que tem a ver com o nosso tema. Então vamos ler esse pequeno texto, mas vamos lê-lo também de uma forma oracional. Hoje o assunto é muito sério, gente. E volto a repetir, hoje eu vou tratar única e exclusivamente dos devaneios, das ilusões, das fantasias, e quando não das situações ridículas que as próprias igrejas nacionais se colocam. E alguns levam a vergonha de todos os outros. Porque, lamentavelmente, quem é mau sempre generaliza e acaba todo mundo entrando no mesmo barco. Eu quero que essa reflexão hoje, principalmente os religiosos, os padres, diáconos e bispos de outras igrejas que talvez vão escutar isso aqui, eu gostaria muito que você escutasse de coração aberto. Se possível, coloque até um papelzinho aí do teu lado para você anotar algumas coisas e fazer uma reflexão pessoal. E depois, se você quiser elogiar, nota 10. Se você quiser descer o cacete no bispo aqui, não tem problema nenhum também. Mas pelo menos você vai ter base para dizer aquilo que talvez você vai dizer em face daquilo que eu hoje quero refletir. Por mais que alguns gostem, que outros detestem e que os humildes reconhecerão como verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta da primeira epístola de São João. Doutores falsos e verdadeiros. Caríssimos, não queirais crer em todo o Espírito,
Mas examinai os espíritos, para ver se são de Deus. Porque muitos falsos profetas vieram para o mundo. Nisto se conhece o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que divide Jesus não é de Deus. Mas este é um anticristo, do qual vós ouvistes que vem e agora está já no mundo, por meio dos seus precursores, os hereges. Vós, filhinhos, sois de Deus, e o vencestes, a ele, o anticristo, porque o Deus que está em vós é mais poderoso que o anticristo, que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o que é animado pelo Espírito da verdade e o que é animado pelo espírito do erro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos pedir também a proteção dos santos anjos, nossos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Larissa Rangel, minha sobrinha lá do Rio Grande do Sul, minha linda sobrinha, filho lindíssimo. Padre Jefferson Marques, Denise dos Santos Castilho, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito bem. Recapitulando então, eu hoje vou falar de maneira muito especial para os diáconos, padres e bispos das igrejas independentes. E vou tratar sobre a questão dos delírios, das ilusões, da perda de sentido da razão sobre a realidade que cerca esse tipo de religioso. Veja bem, nós queremos crer, por exemplo, eu sou bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. O que eu quero crer, de fato? Eu quero crer que Dom Carlos Duarte Costa, em vida, São Carlos do Brasil, quando afastou-se da Igreja de Roma, afastou-se não por causa de questões pessoais, mas afastou-se por justos motivos, aonde ele entendia e via que não havia mais possibilidades de continuar naquele momento, naquela instituição, porque se ele continuasse, seria ferida de maneira muito forte o quê? A fé católica, aquilo que ele cria, aquilo que ele aprendeu desde a catequese lá do colo da sua mãe. Boa noite, Dom Wilson, lá de Uberlândia, Deus abençoe. Boa noite, Denise dos Santos. Muito bem. E todos aqueles, por exemplo, que porventura saíram da Igreja Católica Brasileira, pelos seus motivos, estou falando da Igreja Brasileira, mas todos aqueles que saíram da Igreja Brasileira, aqui está o Monsenhor Emílio, aqueles que saíram da Ordem de Santo André, aqueles que saíram da Igreja Livre, aqueles que saíram da Igreja Independente do Brasil, aqueles que saíram da Igreja X, da Igreja Y, enfim, que foram, vou colocar entre aspas, formando os seus barraquinhos. A gente, num primeiro momento, a gente quer crer que as pessoas se separam sempre com a boa intenção de voltar ao melhor que teria sido esquecido lá onde ela estava. Eu tenho visto, e eu não sou cego, eu tenho visto fotografias, eu tenho muitos padres e bispos no meu Facebook de outras instituições de tradição católica, de outras instituições de tradição luterana,
de outras instituições de tradição anglicana continuante. E a gente vai vendo aí as fotografias, os vídeos, as celebrações e etc. E a gente se faz, sim, uma pergunta muito importante. Essas pessoas se afastaram, digamos assim, da sua igreja-mãe, por razões que, repito de novo, a gente quer acreditar que ao momento em que isso aconteceu eram justas, e justas ao ponto, inclusive, de correr o risco da perdição da sua própria alma, e em função disso tomou uma decisão firme, categórica, difícil na vida, e aderiu a uma outra instituição, ou muitas vezes até pela questão da lei, da questão judicial, da questão jurídica, se viu obrigado a criar uma instituição religiosa juridicamente reconhecida pelo Estado. Não queria fazer isto. Não queria fazer isto. Por exemplo, tem bispos da nossa Igreja Católica Apostólica Brasileira que ficam doidos quando eu digo isto. Mas entre eles ficarem doidos e ser a história de verdade, que fiquem doidos, porque eu nunca vou mentir sobre a história. A própria Igreja Católica Apostólica Brasileira nunca teria existido se Dom Carlos não tivesse sido traído, se Dom Carlos não tivesse sido machucado, se Dom Carlos não tivesse sido violentado na sua fé, na sua conduta, no seu jeito de ser. Você não vai encontrar nunca, e eu desafio que alguém mostre uma carta, um documento antes do rompimento de 6 de julho de 1945, eu desafio que alguém mostre uma única frase de Dom Carlos dizendo que queria romper com a igreja onde ele estava. Mas abateu-se sobre ele uma série de circunstâncias e Dom Carlos, então, com certeza deve ter tido uma noite muito difícil, uma noite, como diz São João da Cruz, deve ter tido uma noite muito escura. E um homem de fé e devoção como ele, da Santíssima Eucaristia, um homem de fé e devoção profunda à Santíssima Virgem Maria, com certeza absoluta deve ter dobrado os seus joelhos e deve ter buscado em Deus os caminhos, os melhores caminhos, inclusive para a salvação da sua própria alma. E dentre esta busca, digamos assim, ele chegou na sua razão, no uso da sua razão, e não cabe aqui discutir a questão psicológica, social, antropológica da época, mas naquele momento esta foi a solução. Mas quando ele tomou essa decisão, Dom Carlos, ele não saiu do catolicismo. Dom Carlos saiu apenas da instituição romana, que não é, não foi e nunca será a primeira igreja juridicamente constituída na história do cristianismo. A igreja mais velha de todas está inclusive na Bíblia, que é a igreja de Jerusalém, aonde o primeiro bispo foi o apóstolo São Tiago. Depois a igreja da Síria, depois a igreja do Egito, e só depois, lá no século IV, com a conversão do imperador Constantino, é que se organiza social e juridicamente a maior das igrejas hoje católicas de rito latino, que é a igreja romana. Estou trazendo esse aspecto histórico para que a gente possa entender que quando Dom Carlos resolveu romper, e eu estou falando de Dom Carlos porque está dentro da minha área, está dentro digamos assim, do mundo em que eu vivo. Mas você que é de outra igreja católica, que está me ouvindo aqui, traga esta reflexão, faça essa ponte dentro da sua realidade. Então, quando Dom Carlos saiu, o que é que Dom Carlos fez? Ele não rompeu com a tradição católica. Ele não rompeu com a fé católica. Ele não rompeu com o tripé daquilo que diz que alguém é católico. Um católico só pode ser católico quando ele crê na tradição, quando ele crê na Sagrada Escritura e quando ele crê no magistério da igreja. Esse tripé é o que faz a fé católica. Sem este tripé não existe cristão católico. Não é? Muito bem. Então, o fato dele ter saído de uma instituição
não o fez romper com aquilo que ele cria. Fez apenas com que ele, por questões judiciais, por questões jurídicas, por questões de lei do país, tivesse que se adaptar. Em 1948, a Igreja Católica entra com um processo, a Igreja Católica Romana entra com um processo contra a Igreja Brasileira, e Dom Carlos é obrigado, por exemplo, até 1948, Dom Carlos usava batina preta, Dom Carlos celebrava a missa de costas, Dom Carlos celebrava a missa em português com a consagração em latim, Dom Carlos usava a pianeta, que era a chamada casula romana, enfim, Dom Carlos mantinha as devoções dos santos, os sacramentos, tudo. Dentro da estética, daquilo que os olhos veem, daquilo que os ouvidos ouvem, Dom Carlos não rompeu absolutamente com nada do catolicismo que ele já vivia. Por quê, Dom Duarte? Porque ele não deixou de ser católico. Então, Dom Carlos, quando sofre essa ação jurídica em 1948, e depois, no decorrer desse processo, a Igreja Católica Brasileira consegue vencer o processo, mas ela vence o processo com a obrigação de ter sinais distintivos da igreja maior, que era a Igreja de Roma. Então, da batina preta foi para a batina cinza, da casula romana, naquele período, ele foi obrigado a criar uma capa, era uma capa que vinha até o joelho, com uma cruz atrás, escrito Cristo Eterno Sacerdote, com todos os outros sinais, no caso do bispo, por exemplo, com todos os outros sinais do bispo, báculo, mitra, anel, cruz peitoral, etc. Botava a dalmática quando ia fazer uma ordenação. Então, de 1948 até o ano de 1973, quando existe a primeira reforma litúrgica na ICAB, desde a primeira missa de São Carlos, chamada Missa Brasileira, até 1973, a maioria dos padres e dos bispos e dos diáconos da Igreja Católica Apostólica Brasileira já estavam adaptados naquele sistema, com aquelas vestes, com aquela liturgia, com essa forma de se apresentar publicamente. Era uma igreja, como até hoje, é uma igreja pobre materialmente. Aqui eu começo a trabalhar os chamados devaneios. Vou começar agora. Trouxe tudo isso aqui até aqui, porque é importante entender como é que quando... É como um filho que sai de casa. Quando ele está em casa, ele tem a ajuda do pai e da mãe, financeira. Então ele está tranquilo. Tem roupa lavada, tem comida, tem cama, tem casa, não paga aluguel, muito bem. Mas quando ele sai para fora, ele tem que fazer tudo isso aí. E quando ele começa a ter que fazer tudo isso aí, ele começa então a se autoestruturar. Autoestruturar. Porque antes ele tinha tudo pago, agora é ele que tem que pagar. Então agora ele vai comer dentro daquilo que pode, vai vestir dentro daquilo que pode, vai ter lazer dentro daquilo que pode. Estou trazendo esse exemplo para entender que quando alguém se separa de uma instituição que lhe dava segurança, tranquilidade, parte financeira, parte estrutural, saúde e tudo mais, e de repente ele sai de lá, por óbvio que ele vai ter então que se autoestruturar. Não somente nessa coisa material, mas vai ter que se autoestruturar na coisa teológica, para que ele não perca o sentido daquilo que ele diz crer, ou seja, no nosso caso, a fé católica do tripé, tradição, Sagrada Escritura e magistério, sobretudo esses três. Há uma gama de coisas aqui, mas sobretudo esses três. Ao mesmo tempo, ele vai ter que se estruturar na estrutura formal das coisas. Então, construir igreja, ter paramentos, ter os utensílios de altar, ou seja, vem toda aquela gama da montagem. E ele saiu de uma igreja, ele, eu, você, enfim, saiu de uma igreja que aquela igreja tinha títulos, tinha nomes que classificavam. Exemplo, a Igreja Católica Romana tem cônego, tem monsenhor, tem cardeal, tinha antigamente monsenhor mitrado, vigário capitular, vigário auxiliar, pároco, cardeal, papa. Muito bem. Papa, por uma questão de ignorância cultural,
e por uma questão de que dentro da própria instituição romana eles também não ensinam, porque eles têm medo que as pessoas abram a sua cabeça. O título Papa não é uma prioridade da Igreja Católica Romana. O título Papa hoje se aplica de maneira especial a 4 igrejas. 4 igrejas existentes no mundo, uma latina e 3 orientais. O seu supremo chefe chama-se Papa. Então nós temos o Papa Católico Romano, nós temos o Papa Copta do Egito, nós temos o Papa Armênio e nós temos o Papa Etíope. Essas 4 igrejas, a sua suprema autoridade é chamado de Papa. E tem os loucos de plantão, que chama-se antipapas. Hoje existe no mundo pelo menos 15 antipapas. Um camarada meio enlouquecido da vida que resolveu em algum momento se intitular Papa, e se o cara era bispo, começou a sagrar bispo aqui, ali, chama-se movimento conclavista, ou seja, o camarada que ordena, é bispo, pode ordenar bispos, e ele ordena bispos para que esses bispos o elejam como Papa. A estes loucos, a igreja chama de antipapas. Por que isso, Dom Duarte, dentro desse contexto? Porque faz parte desse contexto que eu quero chegar. O que a gente vê aí no Facebook? Eu só tenho o Facebook, eu não uso outra rede social, não uso. Mas no Facebook é mais do que suficiente a gente ver as fotografias e os vídeos. Então vamos lá, agora ao ponto que vai doer no calcanhar de alguns. O camarada saiu da igreja romana, saiu da Igreja Católica Brasileira, que é a 2ª maior igreja de tradição católica deste país. Depois vem os anglicanos, depois vem os ortodoxos todos juntos. Depois, a 2ª maior igreja de tradição católica deste país é a Igreja Católica Apostólica Brasileira. 41 dioceses, só no Brasil e fora do Brasil, em praticamente 24 países. Muito bem. Aí o camarada, ele funda uma instituição porque a lei exige, senão ele vai ser considerado falsidade ideológica. E aí, com a pressa de comer, com a pressa de ter uma casa, com a pressa de ter um carro, com a pressa de ter um certo conforto, porque ele perdeu de lá onde ele estava, porque ele foi rebelde, então ele saiu de lá, ele perdeu. Então aí, ele vai atrás de pessoas que comunguem com as suas ideias, e ele ou ganha um terreno, ou compra um terreno, às vezes até trabalha civilmente, bota a mão no seu bolso, retira, e ele vai construir a sua catedral. E aí a gente vê aqui no Facebook catedrais de 4 metros quadrados, de 7 metros quadrados, de 10 metros quadrados, de 15 metros quadrados. Eu vou até exagerar aqui com a catedral de 100 metros quadrados. E aí a gente vê que esse camarada coloca no seu Facebook arcebispo fulano de tal. Outro coloca católicos fulano de tal. Outro coloca monsenhor fulano de tal. Outro diz não sei o que, doutor, monsenhor, católicos, arcebispo de tal. E aí quando você vai ver, porque Folha recebe tudo e internet recebe tudo, quando você vai, de repente, por curiosidade, até passar na catedral desse novo arcebispo, quando ele entra na catedral, a mitra bate no telhado. O báculo tem uma roda desse tamanho na frente. A mitra mal feita, não sabe nem colocar uma mitra direito. Umas roupas esquisitas. Só que quando você vai ver a liturgia, ele está rezando a liturgia da igreja que ele saiu. Ele quis sair de lá, ele não queria ficar lá, ele julgou que lá estava errado por alguma coisa, ou porque estava errado, ou porque ele foi perseguido, ou porque ele era teimoso, ou porque ele não era humilde mesmo, enfim, saiu de lá. Mas ele continua pegando as coisas de lá. Então,
a ilusão, a fantasia, o delírio, que leva, inclusive, outros que são sérios ao ridículo. Ah, mas eu fundei a minha instituição e lá no meu estatuto, lá na minha regra, eu tenho o direito de colocar que eu sou o Papa Supremo. Não basta para alguns, inclusive, ser Papa. Ele tem que ser o Papa Supremo. É verdade. Se você fundou um negócio, se você fez o seu estatuto, você registrou no cartório, lá você coloca a regra, lá você diz que o chefe dessa igreja é o arcebispo católico Monsenhor, doutor fulano de tal, ou é o Papa Supremo fulano de tal, é o arcebispo fulano de tal. Você pode, papel recebe tudo, internet recebe tudo. Mas no mundo tem gente que pensa, no mundo tem gente que tem bom senso. No mundo tem gente que vê essas coisas e diz assim, mas esse camarada não tem noção do ridículo. E muitos querem, inclusive, respeito dos outros, mas justamente aí não tem noção do ridículo. São Carlos do Brasil, e em vida Dom Carlos Duarte Costa, quando constituiu a Igreja Católica Brasileira, sobre a questão das ordenações, por exemplo, tem gente que diz dentro da nossa própria igreja, Dom Carlos acabou com as ordens menores. É mentira, Dom Carlos não acabou com as ordens menores. O que Dom Carlos disse é que é suficiente as 3 ordens maiores: diácono, padre e bispo. E eu diria ainda que a ordem do diaconato, por ser uma ordem que não tem potestas, ou seja, por ser uma ordem que não é revestida de poder, eu até diria, se eu tivesse sido Dom Carlos, eu até retiraria os próprios diáconos dessa condição. Porque somente 2 ordens das 3 concede ao clérigo ordenado potestas. O que é potestas? Concede poder espiritual. Que é o que crê a fé católica. Que quando um padre é ordenado por um bispo, quando um bispo é sagrado por um outro bispo, a ele se confere um poder espiritual que nós comprovamos na Bíblia que é uma delegação divina. Não é uma invenção da igreja, não é uma invenção dos padres, é uma delegação divina. Só que Deus, usando agora a nossa linguagem católica, só que Deus nos classificou, digamos assim, em 3 grupos. O grupo dos diáconos, que não tem potestas, que não tem poder. O grupo dos diáconos, que na verdade são leigos qualificados. Leigos qualificados. Passam por um rito de ordenação, pelo fator de que eles sejam distinguidos dos outros leigos, que às vezes também qualificados, mas que não querem seguir o caminho da ordenação. E a estes homens, então, se dá a eles uma veste distinta, algumas funções na igreja distintas, mas que não concede a eles potestas. Diácono não tem poder. Depois, então, se ordena o segundo grupo, que é os diáconos leigos qualificados, distintos dos outros leigos, que já exercem funções qualificadas na igreja. Eles são ordenados, então, ao grau do sacerdócio, aonde, então, o bispo lhe confere a potestas, lhe confere o poder de consagrar, de santificar, de benzer, de orar, de expulsar demônios, enfim, concede a ele potestas, concede a ele, divide com o clérigo a plenitude do seu sacerdócio. Tudo isso que eu estou dizendo requer algo muito importante: a profunda simplicidade. Veja, eu posso sair de uma instituição, talvez por uma insatisfação pessoal, talvez por um fato real, que se eu continuasse lá eu seria inclusive ou cúmplice, ou eu estaria sendo omisso diante de algo profundamente errado. E a vida, então, de repente, empurra o indivíduo para uma outra realidade,
e ele se vê quase que obrigado a criar juridicamente, porque a lei exige uma outra instituição, para que ele possa continuar exercendo o seu ministério. Agora, o que ele não pode? Ele não pode cair no ridículo e levar os outros ao ridículo. Por que eu estou gravando essa live hoje? Porque ontem e hoje, inclusive, eu fui levado ao ridículo por gente que confunde. O que eu tenho a ver com esses loucos que botam título católicos, arcebispo, monsenhor, doutor, fulano de tal? Isso é gente louca. Inclusive é soberba, é arrogância. Porque o tripé católico e a fé católica reconhecem tão pura e simplesmente 3 ordens de fato: diaconato, presbiterato e episcopado. Todos eles, ao nível em que a ordem lhes propõe e lhe dispõe, são servum servorum Dei, ou seja, são servos dos servos de Deus. Não podem e não devem ser exibicionistas. Não podem e não devem ser soberbos. O ridículo de um camarada que saiu da igreja romana e que no seu estatuto, na sua regra, que ele pode colocar pela lei, mas isso é a noção do ridículo, coloca que ele é o arcebispo da região centro-oeste, ele é o arcebispo de toda a região nordeste, ele é o arcebispo de toda a região sul. O cara não tem uma capela. O cara veste batina prelatícia vermelha ou rosácea, com uma cruz bonita, e com solidão, e com uma mitra com um báculo de metal cheio de pedra. A catedral, a mitra bate no telhado. Tira fotografia. Inclusive, a maioria só tira fotografia do altar. Não tira fotografia do... Tem gente, interessante, né? Tem gente que tem vergonha da quantidade de pessoas que tem dentro da sua igreja. Esses aí que eu acabei de citar, se querem ser tão grandes assim, não podem ter vergonha dos simples que estão aí na sua igreja. Eu acho absurdo quando filmam determinadas missas e coisa parecida, que só filmam o altar. Para com isso, mesmo que tu tenha uma única pessoa sentada na tua frente, de alguma forma, ela tem direito de aparecer para dizer para os outros: ali tem uma alma que me foi confiada, e para esta alma eu celebro com solenidade. Para esta alma não, para Jesus eu celebro com solenidade, e inclusive dando graças, talvez por causa de uma única alma que foi lá assistir aquela missa que eu estou celebrando. Os delírios, as fantasias de padres e de bispos. Aqui uma outra coisa interessante. Aí o fulano está sempre pedindo para a comunidade. Está sempre mal, está sempre ruim, está sempre sem dinheiro, sempre sem dinheiro. Aí você vai ver as fotografias dos Facebooks da vida, que eu só tenho o Facebook, não tem outra coisa. Aí você vê o fulano passeando, Brasil, fora do Brasil, dentro do Brasil. Vê o fulano na praia, na serra, vê tomando cerveja, comendo. Não tem nada contra, tudo isso é possível. Eu também faço isso, eu também gosto disso. Mas só eu sei o quanto eu economizo para fazer isso, quando eu quero fazer. Uma vez por ano, em maio, que é minhas férias. Eu economizo até no pão da minha mesa. Mas a minha comunidade sabe quanto entra aqui. Inclusive, todo mundo aqui recebe por WhatsApp e está aqui na igreja a prestação de contas todo final do mês. De tudo que entra na igreja, até do pãozinho francês. Da injeção que eu tive que buscar hoje na farmácia já está na contabilidade. E aí as pessoas frequentam aquela igreja, vê sempre campanha disso, campanha daquilo, o bispo bem vestido, o bispo é bonito, cheio de roupa bonita, báculo, etc., um carro legal, fotografias. O famoso santo andaime. Conhece esse santo? Santo andaime. O camarada não para de construir, aquela obra não termina nunca, 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 nunca. E os palhaços dando dinheiro, dando dinheiro, dando dinheiro, dando dinheiro e não cobrando nada.
E é por isso que eu digo volta e meia, um padre, um bispo, um diácono que sobrevive só da igreja, que é o meu caso, por exemplo, tem direito a ter dignidade de vida. A minha casa é ao meu gosto. Mas nada que tem dentro da minha casa entrou dentro da minha casa sem que antes a casa de Deus estivesse do jeito que deve estar. Para entrar algo dentro da minha casa tem que sobrar de lá, porque do contrário não entra, e eu não deixo entrar. Portanto, quando alguém vê um padre que vive pedindo, mas vive passeando, roupas bonitas, tudo no altar é 100%. No altar, a gente tem que dar o melhor para Deus, é verdade. Agora, entre uma casula bonita e um telhado que eu tenho que arrumar por causa da goteira que cai em cima do fiel, que me dá dinheiro para manter as contas da igreja e o meu próprio estômago, em primeiro lugar a telha. Em primeiro lugar a telha. Por isso que eu digo aos fiéis, aonde você não tiver uma prestação de contas, aonde você vê que o seu bispo vive, o seu bispo, o seu padre, o seu diácono, vive pedindo, mas as coisas estão esculhambadas na igreja, não dá nenhum centavo lá. Bispo, diácono e padre rico não é de Deus. Tem que ter, o bispo, o padre e o diácono são trabalhadores da messe do Senhor, eles têm direito a ter dignidade de vida. O que é dignidade de vida? É morar, é beber, é comer, é vestir, é poder dormir, é poder ter algum lazer. Porque beleza, capricho, ou melhor, porque capricho não tem nada a ver com riqueza. Eu tinha uma tia chamada tia Helena, que foi mãe de leite da gente lá na nossa tenra idade. Ela morava em casa de pau a pique. Ia ver a panela dela lá, que era areada com areia. Brilhava mais do que qualquer panela hoje que existe neste mundo. Então é muito importante que a gente entenda que alguns levam a nós, que também somos católicos independentes, somos católicos nacionais, nos levam ao ridículo. Alguns saem de uma igreja, fundam uma outra instituição, e é incrível que eles não se preocupam com alguma coisa muito importante. Formação. Formação. Tem gente que não sabe escrever, gente, e quer dar sermão na internet, não sabe escrever. A pessoa tem que ter um pouco de humildade para entender que ela não pode cair no ridículo e ela não tem o direito de levar os outros ao ridículo. Razão pela qual eu dou muita razão à Igreja Católica Romana, eu dou razão a algumas igrejas orientais, eu dou razão a algumas igrejas protestantes tradicionais, luterana, metodista, quando descem a lei em alguns católicos independentes, porque não se preocupam com formação. Um cego não pode guiar outro cego. Os dois vão cair no buraco. Tem gente que chega numa igreja numa semana, na outra semana já está de colarinho, na outra semana o camarada está sendo ordenado diácono, na outra padre, e no ano seguinte o cara já é bispo. Alguém pode respeitar uma igreja assim? Eu não respeito. Não respeito. Não respeito, não boto o pé, não quero perto de mim, não chego, porque ridiculariza aquilo que eu luto há 30 anos. 30 anos. Que é lutar por uma igreja séria, por uma igreja decente, por uma igreja organizada. Ah, mas Dom Duarte, a igreja brasileira tem muitos problemas. Tem um montão de problema, eu vou morrer, ela vai continuar tendo problema. Mas o que me importa é o que eu faço. É o quanto eu luto. É o quanto eu defendo. É o quanto, com os poucos que eu tenho na minha comunidade, eu tento mostrar o que é a igreja. E não conveniência. O que é a igreja? Não ridículo. O que é... Me preocupo em preparar um sermão, em organizar um sermão. Para não chegar diante do povo e dizer asneira. Ou para não fazer as pessoas ficarem tendo sono nos bancos.
Ou quando alguém me perguntar aonde é que o senhor formou, eu poder mostrar o diploma sem ter vergonha. Porque vergonha seria se eu não tivesse o diploma para mostrar. Eu acho um absurdo quando eu vejo ordenações de diáconos, de padres e de bispos que não têm formação. É absurdo. Diga-se passagem, tem um montão de bispo que vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque botam as suas mãos em cima de gente que não está, eu não vou dizer nem que não é qualificada, porque pode ter sentimento, pode ter até vocação de verdade. Mas quem ordena é o bispo. Quem decide se ordena ou não ordena é o bispo. E esse é o responsável por uma boa ou por uma péssima vocação. Por gente aproveitadora, leviana, usurpadora dos mais pobres, ou por sacerdotes santos, honrados, dignos, trabalhadores. Tem muitos que se preocupam porque a internet permite isso, tem muitos que se preocupam com seus títulos. Seus títulos. Volta e meia a gente vê aí no Facebook de alguns título, mas olha, tem tanto título, que se você for fazer a conta, o tempo de vida da pessoa não dá para tanto título. Até nisso, tem alguns que não se dão conta do absurdo, da mentira. Como se esses títulos refletissem a verdade do dia a dia. E não reflete, é uma mentira. E mais uma vez ridiculariza os outros. Porque desgraçadamente, essas igrejas maiores e mais poderosas, elas botam todo mundo no balaio. E eu tenho horror quando eu ou alguns que eu conheço são jogados dentro do próprio balaio. Balaio de todo mundo. Não é verdade. Então hoje, em face daquilo que ontem aconteceu, em face daquilo que hoje aconteceu, eu decidi gravar essa live para que a gente tenha uma noção curta, grossa, direta e objetiva, que nós das igrejas independentes, das igrejas nacionais, nós não podemos continuar neste caminho que é o caminho do ridículo. Quem quer ser arcebispo, cardeal, papa supremo, patriarca, catolicós, monsenhor falando de tal, vá para uma igreja que tem isto. Mas não invente, porque isto não é próprio, senão que é próprio apenas das igrejas que os têm, pelas razões e pelos motivos que os têm, porque o resto é ridículo. Mas aí algum aqui, muito sábio, muito inteligente, vai dizer, não, isso é besteira tua, eu posso colocar porque eu fundei. Tu pode colocar que tu é o Papa Supremo, mas tu é ridículo. Tu é ridículo. E ridiculariza todos os outros que querem ser sérios, decentes, honestos, que gostariam de ser respeitados. Nós, das igrejas nacionais, todas, tradição latina, algumas da tradição oriental, algumas da tradição anglicana continuante, todas deveriam bater no peito e dizer, minha culpa, minha máxima culpa, porque algum dos meus irmãos está sendo ridicularizado, está sendo escandalizado, está sendo caluniado, está sendo difamado, está sendo maltratado, está sendo escarnecido. E o mais interessante ainda é o seguinte, tem alguns desses que agem como se fosse de verdade um papa, um cardeal. Eu já vi bispo aí de igreja nacional vestido de cardeal.
Mas gente, que loucura é esta? Por exemplo, a prelatícia da Igreja Católica Brasileira é o escarlate, é o vermelho. Isso é do decreto de vistos de Dom Carlos, para que não se confundisse com os bispos romanos. Quando eu falo de vestido em cardeal, eu estou falando daquelas roupas próprias de cardeal, inclusive com manto, com cauda. Ridículo. E ridiculariza os outros. Esses dias eu assisti um vídeo de bispo de uma igreja aí, que eu nunca tinha ouvido falar, diga-se passagem, católica de alguma coisa. E aí eu vi a apresentação dele lá E me parece até que era um grupo de uma prefeitura muito boa, um pessoal lá meio assim colocadinho. Aí o camarada foi se apresentar. Deu uma caída aqui. Aí o camarada foi se apresentar. Aí ele disse: eu sou o patriarca, monsenhor, doutor, fulano de tal. Eu juro para você, não estou inventando. Eu escutei a risada de um grupo de pessoas do fundo. E se eu estivesse lá, eu ria junto. Porque ao olhar-se a cara do indivíduo, a batina preta amassada que ele estava, a faixa surrada que ele estava, uma cruz que não tinha nada a ver com aquela possível estética que ele queria montar, um solidéu deste tamanhozinho que não fechava parte da cabeça dele. Esse camarada ridicularizou todas as igrejas católicas independentes e nacionais deste país, algumas que querem ser sérias e que trabalham pela seriedade e que buscam a seriedade. É um tipo de gente assim que tem os devaneios, que tem os delírios. É um tipo de gente assim que não entende que o que ele faz, o que ele promove, não constrói, apenas destrói. Apenas destrói. Para fechar a questão hoje, que hoje eu não vou me alongar tanto. Então, como eu disse, o nosso tema foi devaneios, delírios, ilusões de gente que quer passar por aquilo que não é, que quer ser exibicionista, que mente afrontosamente se aproveitando que a internet recebe qualquer coisa. Mas, sobretudo, o maior dano, e que na verdade leva a muitos das igrejas nacionais independentes serem do jeito que são, é a falta da formação. É óbvio que uma formação de 7, 8 anos e um diploma não mostra caráter de alguém. Mas também é óbvio que, embora possa ser até defeituoso o caráter de alguém que tem uma formação corre menos risco de dizer besteiras e de expor os outros ao ridículo, porque ele tem conhecimento. Santa Teresa d'Ávila, com a sua absurda sabedoria, que certamente provinha de Deus, quando as irmãs queriam fazer demasiado sacrifício, cilício, flagelo, etc., jejuns absurdos, ou quando as irmãs procuravam só os tidos padres muito santos para se confessar, Santa Teresa dizia o seguinte: olha, irmãs, um padre santo mostra a sua santidade, muitas vezes, se você souber ver a santidade e entender a santidade e contemplar a santidade. Mas, se você não tiver essa capacidade, ele não tem a capacidade de te ensinar. E aí ela dizia
embora muitas vezes alguns pecados prefiram os padres que tenham determinada formação, porque mesmo que às vezes ele não faça o que ele disser para te fazer, mas o que ele vai dizer para te fazer é certo. Interessante isso, né? Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Não é qualquer porcaria, não. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Então eu hoje quero encerrar esta live dizendo aos meus amigos das outras igrejas católicas independentes deste país, tanto do rito latino como do rito oriental, ou anglicanos continuantes, vamos ponderar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. Para ti, bispo, de maneira especial, pelo amor de Deus, pare de colocar as mãos sobre a cabeça de gente não qualificada, não preparada. Até porque, teologicamente, se alguém quiser provar que determinada ordenação não é válida, ele consegue provar por uma coisa que se chama aptidão canônica. A aptidão canônica é aquilo que dá todos os qualificativos necessários para que aquele que vai ser ordenado e para que aquele que vai ordenar, eles tenham, se eles não tiverem esses qualificativos cultural, espiritual, administrativo, se ele não tiver, essa ordenação pode ser considerada inválida. E é muito fácil de provar uma ordenação inválida. Muitas ordenações podem ser ilícitas. Por exemplo, para a igreja brasileira, algumas ordenações anglicanas são ilícitas, por motivos que aqui não vem ao caso. Mas válidas elas são. Ilícita é uma coisa, quer dizer que foi válida, mas é ilícita. Para a Igreja Católica Romana, em alguns lugares, algumas igrejas católicas de tradição nacional, as ordenações são válidas, mas são ilícitas, de acordo com o direito canônico deles. Agora, o que vale e deixa de valer, claro que cada instituição é que rege a sua vida. Você sempre vai valer para alguém e não valer para alguém. Principalmente aqueles que passam a vida toda tratando sobre aquilo que algo possa ser válido no campo religioso, principalmente por causa dos indivíduos que tratam apenas com a questão do poder econômico. Por que a Igreja Católica Romana, por exemplo, as igrejas orientais, às vezes não reconhecem as ordenações, sagrações da Igreja brasileira ou de outras igrejas tradicionais aí, grandes de alguns países? Não é porque elas não saibam que a sucessão é verdadeira, porque tem aptidão canônica. Não, é dinheiro, economia, bufunfa. Se perder fiel, perde dinheiro. Perdendo dinheiro, aquele lá não vale. É assim, gente. É tão simples a maldade. É essa aí. Agora nós, católicos independentes, católicos nacionais, sobretudo, precisamos voltar à seriedade da formação religiosa. Que seja 1 ano, que seja 2 anos de uma formação religiosa, mas precisamos voltar à formação. Parem de colocar as mãos sobre a cabeça porque o cara tem os olhos verdes ou azuis que você gosta. Pare de colocar as mãos na cabeça só porque o camarada te ajudou financeiramente. Pare de colocar as mãos sobre a cabeça porque o camarada deu o telhado da igreja. Pare de colocar as mãos sobre a cabeça do indivíduo que, por alguma razão, um grupo grande disse que tinha que ser padre. As vocações têm que ser testadas e provadas. E esse teste e esse provar carece de tempo. E dentro desse tempo se proporciona a formação. Você sabia que no Concílio de Trento há um artigo que diz assim:
Não me recordo o número não, mas se você pesquisar você encontra. Pai Google e Mãe Google hoje ajuda para isso. Há um artigo que diz assim sobre a missa ser rezada válida ou invalidamente. Lá diz assim, que se um padre celebrar a missa não sabendo o sentido de uma única palavra, a missa não foi celebrada. Você sabia disso? Olha que rigorismo sobre a coisa que tem que ser séria. E eu concordo piamente sobre isso. Piamente sobre isso. Se um padre, e desgraçadamente tem. E aí eu poderia entrar com aquela questão que eu falei há pouquinho tempo, a questão da validade canônica, da aptidão canônica sobre essa ordenação. Ah, mas nós tivemos a forma, nós tivemos o rito. O bispo tinha a intenção de fazer o que a igreja quer que seja feito. Se o candidato não tiver a preparação adequada para aquilo que ele está sendo ordenado, esta ordenação é totalmente inválida. Totalmente inválida. Seja de que igreja for. Péssimos padres, pseudos padres, gente travestida de padre, levam as almas para o inferno. Muitos bispos irão para o inferno, porque impuseram as mãos na cabeça de diáconos que nunca poderiam ter sido padres. Oxalá poderiam ter sido coroinhas, que impuseram as mãos sobre a cabeça de alguns bispos, que nunca poderiam ter sido bispos. Oxalá coroinhas. E não se esqueça do que eu disse há pouquinho tempo atrás. Quando você ver um diácono, um padre, um bispo, cheio de fotografias bonitas no seu Facebook, comendo, bebendo, viajando, passeando, que tem direito. Se fizer a coisa direitinho na igreja, tem direito. Carro bom, e sempre pedindo, e sempre pedindo, e sempre pedindo, e sempre pedindo, esse é um oportunista, esse é um safado, esse é um bandido, esse é um ladrão da confiança dos inocentes. E desse, você tem que fugir como o diabo foge da cruz. O dia que você encontrar um padre rico, foge dele. Porque ele é qualquer coisa menos padre. Ele não é servo, um servorum Dei. Ele não é servo do servo. Ah, mas o padre fulano trabalha muito, as pessoas ajudam, e as pessoas... Não, as ofertas que eu ganho na missa, mesmo num envelopezinho, não é para mim. Opa! O padre vai roubar da igreja, do santo, da diocese? A Igreja Católica Brasileira, a igreja que eu pertenço, não tem salário. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver. Porque as pessoas às vezes acham que a gente diz besteira, que a gente fala besteira, que a gente inventa, que a gente, enfim... Tem colegas meus que dizem assim, mas Dom Duarte, como é que o senhor consegue fazer isso? Como é que o senhor consegue fazer aquilo? A sua igreja deve ter muita gente, deve sair muita gente, deve ter muito dinheiro, deve ter muita... Porque a igreja está bonita, casa, enfim, etc. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, sem nenhuma vergonha. Essa aqui é a contabilidade de fevereiro de 2023. Essa é a contabilidade. Não sei se você vai conseguir ver aqui. Olha aí. O saldo foi 1.200, o saldo de entrada 1.528, saída 1.674,
e ficou negativo ainda em 1032, com o saldo negativo do mês anterior. Nesta igreja aqui, não entra de dízimo mais do que R$700. Com coleta de missa, etc., entrou no mês passado R$1.528. Isso aqui é fevereiro. No mês de janeiro, entrou 1.280. No ano passado, em janeiro, 1.691, fevereiro, 2.057, por aí vai. O mês que menos entrou foi no ano passado, no mês de janeiro. Muito bem. Por que eu fiz questão de mostrar isso aqui? Porque tem muita gente que olha aqui e diz assim, mas olha, aí tá sempre tão arrumadinho. Às vezes eu vejo o senhor num lugar, eu vejo o senhor no outro, coisa parecida. É por uma razão simples, gente. As pessoas são boas e são generosas quando elas sabem, por exemplo, essa contabilidade aqui, aqueles que são dizimistas da igreja recebem elas por WhatsApp. Feita, recebe. O livro da igreja, da contabilidade, está junto com as notas. O fiel pode chegar, abrir o livro, pode pegar as notas e pode conferir se ela quiser. Em 30 anos, nunca ninguém conferiu as notas e a contabilidade que eu fiz. Em 30 anos. Nunca. Porque eu não escondo nada dos meus fiéis. Você acha que já não teve dia aqui que eu tive que bater na porta de um fiel para comer? E eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque a minha prioridade, como eu disse, é que se tiver uma telha ali caindo um pingo de água sobre a cabeça de um fiel meu, é a telha que tem que ser arrumada. Eu até faço um regimezinho, estou andando meio gordo, então eu já dou uma melhorada até na silhueta. Padre rico, padre cheio de... Não. Volto a repetir. Você está vendo eu aqui, cabelinho arrumado, com óculos, barbinha arrumada, camisinha que está limpa, que sou eu que lavo, sou eu que passo. Tem empregada aqui não. Eu que faço minha comida. Tem uma senhora que me ajuda uma vez por mês aqui para limpar a casa, é eu que limpo a minha casa. Porque aqui não entra dinheiro. Se entrasse dinheiro, eu pagaria sim. E eu teria sim mais tempo talvez de fazer outras coisas. Às vezes quando eu preciso ganhar um dinheiro a mais, eu faço uma viagem aqui, uma viagem ali. Por quê? Porque são pessoas que compram, por exemplo, meus trabalhos. Compram textos, compram sermões. Aí eu ganho um pouquinho mais. E aí a gente consegue sobreviver um pouco mais. Mas hoje essa minha live, ela é dirigida aos religiosos, aos religiosos da nossa vertente católica independente, católica nacional, porque o que eu quero chamar a atenção principalmente dos bispos é que, pelo amor de Deus, sejam apenas diáconos, padres e bispos. Se você saiu da Igreja Católica Romana, deixe que ela saia do teu corpo também. Deixe que ela saia do teu corpo. Usar paramentos e não sei o que mais, isso é próprio de toda a Igreja Católica. Agora, entre um paramento luxuoso, uma mitra preciosa, um báculo de metal cheio de pedrinha, uma casula muito chique, e você arrumar o piso da sua igreja, o altar da sua igreja, os ornamentos da sua igreja, em primeiro lugar a igreja. Para que quando aquele fiel cansado, aquele fiel entristecido, aquele fiel magoado, aquele fiel que está quase perdendo a fé, entrar neste pequeno céu que é o templo, ele possa exatamente fazer isso, entrar num pequeno céu. E ao entrar nesse pequeno céu, por mais pequeno que ele seja, mas ele deve ser bonito, ele deve ser arrumado, ele deve ser zeloso, ele deve ser limpo. E com esta visão e com esta contemplação, e às vezes até com a audição de uma música bonita que esteja tocando dentro da igreja, ele já vai ali suavizando o seu coração entristecido, amagoado, amargurado, desesperançado. E o quanto possível ele possa ver esse sacerdote identificado, aquele bispo identificado, aquele diácono identificado.
E o quanto possível ele possa sentar do lado de um clérigo que tenha formação para poder ouvi-lo em primeiro lugar, até ele esgotar as suas palavras sem pressa. Esse é um outro problema das igrejas independentes que estão imitando a igreja romana de maneira especial. Os padres das igrejas independentes antigamente não tinham horário. Era padre de manhã, era padre de tarde, era padre de noite e era padre de madrugada. Agora o padre tem agenda. Um dia eu estava numa paróquia de um bispo nosso. Tinha um padre que trabalhava lá, mas os dois estavam fazendo a sesta do meio-dia. Aí, como eu vi a secretária constrangida, eu disse, não, deixa que eu atendo. Era um aconselhamento. O padre também é humano e ele também tem alguns direitos. Sabe por que eu gosto e amo, e não tenho vergonha de dizer, do Papa João Paulo II? Apaixonado por isso. Sou apaixonado por esse santo. Porque ele entrou no papado um garoto forte, garoto no sentido de força, forte, e só deixou o papado no caixão. A doença, as limitações, não tinha nada a ver com a cabeça, nada a ver com a cabeça. Ele foi papa até o último momento do uso da sua razão, mesmo as suas mãos tremendo, mesmo o seu corpo mais não tendo mais segurança. Esse homem é testemunha de fé, de religião, de vida, de dedicação, de amor pelas almas, como poucos na história contemporânea da fé cristã e católica. Então, meus irmãos, muito obrigado por terem me ouvido. Se alguns de vocês vão ficar bravos comigo, chateados comigo, eu lhes digo sem nenhum tipo de gozação, eu realmente não estou preocupado. Eu não estou preocupado porque eu senti no coração que precisava dizer, porque eu fui ontem e hoje ridicularizado por causa de alguns indivíduos ridículos, travestidos de religiosos, que desgraçadamente as pessoas são más e elas botam todo mundo dentro de um balaio. E eu não faço parte desse balaio de gente que não tem um mínimo de noção do ridículo que às vezes expõe os outros colegas de vocação, quando não a sua comunidade. E isso acaba respingando naqueles que querem, com muito sacrifício, só eu sei, com muito sacrifício, ser decente diante de Deus e diante dos seus. Querido e amado Deus, Tu que criaste todas as coisas visíveis e invisíveis, eu te suplico, ó Pai, que o Senhor derrame a sua bênção sobre cada um de nós que neste momento está aqui contemplando esta live e daqueles que virão a contemplar. Toca de maneira especial no coração dos religiosos, dos diáconos, dos padres e dos bispos. Que eles entendam de maneira muito clara que os títulos não os fazem bons diáconos, bons padres e bons bispos. Que eles entendam que aquilo que lhes faz um bom servo, um servorum Dei, ou seja, um bom servo dos servos de Deus, está ali no exercício sério, honesto, digno, humilde, no exercício da sua vocação, no exercício diário da busca do conhecimento e do amadurecimento das coisas de Deus, na teologia, que é a ciência da coisa divina, para que possa ter a palavra certa, no momento certo, quando alguém, no erro, no desespero, na dor, no sofrimento,
na angústia e em tantos outros momentos de desalento vierem lhe procurar. Que essas pessoas possam contemplar em nós não as roupas bonitas, não as chiquezas pagas pelo dinheiro, mas possam contemplar em nós um outro Cristo, bondoso no agir, caridoso no ouvir, sóbrio no poder discernir o que foi colocado e, sobretudo, humilde no aconselhar. Mãe de Deus, derrama sobre cada um de nós a sua bênção. São Miguel Arcanjo nos protege contra as ciladas e insídias de Satanás. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus onipotente e misericordioso, aquele que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Se você achar que essa live é importante, você está autorizado a compartilhar se desejar. Grande abraço, muito obrigado por vocês terem me emprestado os seus ouvidos e os seus olhos para um momento que, sinceramente, eu julguei como fundamental e importante para esclarecer algumas coisas e chamar a atenção de alguns que acham que os títulos são mais importantes do que a servidão. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus.